Olha como eu entendo a evolução do Halloween. Imagina antigamente como o ser humano vivia. A dificuldade que era pra gente construir um lugar seguro. Isso com falta de recurso, né? A maioria das coisas sendo braçais. Então, quando se tem esse lugar seguro, provavelmente ele era habitado por muitas pessoas. Geralmente habitado por clãs, que são pessoas que têm algum vínculo parentesco ou vínculo de alguma divindade em comum. E isso é muito coerente, que leva o ser humano a ser um ser social, um animal social. Aí os anos foram se passando, o ser humano continuando sendo algo social. Em um determinado momento existe um povo celta que acredita em divindades, que está ligado com a natureza. E esse povo era uma tribo, com vários clãs, ou várias famílias fazendo parte dessa tribo. E quando se vive dessa forma, o mais importante é a sobrevivência do grupo e manter aquele grupo vivo. Então tudo é compartilhado. E o maior propósito é garantir condições para passagem de tempos difíceis, como o inverno. Aí eu interpreto que essa interação entre eles era dada por troca. Como não tinha uma moeda, como a gente conhece atualmente, era na base de troca de serviços. Tipo, eu tenho criação de animais e você tem plantação, vamos trocar uma coisa pela outra. E ao longo do ano, eles iam cultivando e engordando os animais, justamente para o momento de inverno. Aí então, em um determinado momento do ano, essa tribo começava a realizar as colheitas. E os animais que eles criavam também eram abatidos, por causa que não tem lógica manter os animais vivos no inverno, consumindo os alimentos que eles tinham em estoque para passar esse inverno. E é nesse momento que eles abatem os animais, que eles aproveitam a sua pele para fazer roupa, a gordura para fazer vela. Mas é aí que a história começa a ficar interessante. E esse ritual dessa festa da abundância para comemorar a colheita acontecia em um momento em que o sol estava próximo do exato local aonde o dia e a noite têm a mesma duração de tempo. O nome disso é equinócio. E eles acreditavam que nesse período era a abertura de um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então esse ritual era praticado para eles afastarem algumas divindades ou espíritos que eles não gostavam e acolher outros espíritos que podiam aconselhar e ajudar eles a passar pela fase difícil do inverno. Por isso, e para isso tinha as grandes fogueiras, as enormes fogueiras, e eles queimavam os ossos dos animais utilizados para jogar na terra como oferenda. E eles também se fantasiavam com os crânios, com máscaras e adornos, com o intuito de afastar esse espírito da morte. E toda essa festividade era para agradecer a fartura da colheita aos mortos que auxiliaram no processo dessa fartura, nas mortes dos animais que também iriam auxiliar no processo da passagem pelo inverno, e para afastar os espíritos que podiam atormentá-los. E também tinha comida, oferenda, a troca de alimento entre os clãs dessa tribo. E isso é um costume que durou anos desse povo celta na Irlanda. Aí então, com o surgimento da Igreja Católica, como essa festa era muito difundida na região, a igreja percebeu que essa festa era uma festa para homenagear os mortos, ou seja, o Dia dos Mortos. Mas por ser uma festa pagã, a igreja estipulou uma data para comemorar o Dia de Todos os Santos e daquelas pessoas que morreram para defender a sua fé. E aí, por mera coincidência, ou não, esta festa da igreja era comemorada no dia seguinte da festa do povo celta. Mas os costumes eram diferentes da igreja católica com a festa do povo celta. Era feita procissão nas ruas, vigílias nos cemitérios, oferendas e banquetes para os santos mortos. E as crianças e os mendigos pediam comida em troca de oração ou cântico para rogar pelas almas dos conhecidos ou parentes da casa de quem eles pediam alimento, clamando por essas almas para que tenham uma passagem rápida pelo purgatório, para minimizar o sofrimento desta alma, que não era nenhum santo nem mártir, mas era um possível membro da fé cristã.
E na sequência teve o Dia de Todas as Almas, que é o Dia dos Finados. E como era uma festa depois da outra, essas duas festas foram se fundindo. A festa do Dia dos Mortos e a festa do Dia de Todos os Santos, permanecendo como característica as fantasias, o pedido de comida nas casas, com a oração e o cântico para as almas. Então foi meio que uma mesclagem entre essas duas culturas. Aí começa um dos detalhes da psicologia. O que aconteceria se uma pessoa não soubesse orar e não soubesse cantar e quisesse comida? E essa comida fosse negada. Essa pessoa frustrada poderia de alguma forma prejudicar o dono da casa por ter negado esse alimento, fazendo um pequeno ato vandalístico. Então a Irlanda entrou em uma crise, em um momento por causa de fome. Eles vieram para os Estados Unidos. Chegando aqui, como essa cultura era muito forte na Irlanda, eles trouxeram essa cultura junto com eles. Mas chegando em terra fértil, começou a se fundir com mais culturas. Uma delas é que havia um malandro que foi tentar trapacear o diabo para tentar viver um pouco mais. Mas quando o diabo descobriu essa trapaça, ele condenou a alma desse malandro a vagar pela terra na escuridão, com apenas uma brasa do inferno dentro de um nabo, como se fosse uma lanterna. Então somente esse carvão, a brasa desse carvão, era capaz de iluminar o pouco espaço que essa alma tinha para se orientar, para conseguir vagar pela terra. Começou-se a utilizar abóbora no lugar do nabo. E tem uma lenda portuguesa de um ser que ele tem uma cabeça de abóbora, que ela fica atormentando as crianças desobedientes. Aí você junta a abóbora, que é mais barato, que ficaria como uma vela, um farolete ou uma lanterna com um fogo dentro dele para iluminar o caminho, com essa lenda de assombração que atormenta as crianças. Foi aí que começou a surgir o rosto na abóbora com uma vela dentro. E essa festa, ela foi ganhando aderência na região, nas cidades, e foi aumentando até conquistar todo o país e atualmente o mundo. E sinceramente, atualmente não comemora mais o que era originalmente. E reconheceu que isso é um mercado bem lucrativo e está movimentando milhões por ano. E diverte as pessoas, e é muito usada em escola para aproximar mais os estrangeiros para aprenderem a língua e a cultura americana, que sinceramente de americana não tem quase nada. E chegando aqui no Brasil, adivinhem só, teve um projeto de lei decretando o dia 31, que seria o dia do Halloween, como o dia do Saci, pra gente não ter uma festa internacional aqui no nosso país. Agora perceba como é forte a fronteira que uma crença de um povo consegue ultrapassar. De uma pessoa não, de uma tribo, de um grupo de pessoas. E é o povo de fora que faz com que essa cultura que estava enraizada comece a se dissolver e a se fundir. Muitas das vezes perdendo totalmente a sua essência. Mas tem culturas que ainda sobrevivem, como a dança dos Maori, da Nova Zelândia. Mas aqui no Brasil nós também podemos ter alguma herança cultural, mas vai se perdendo, vai se misturando, vai se perdendo os valores, vai se perdendo a essência. Mas querendo ou não, isso faz parte da nossa evolução, porque ao meu ver a cultura não é uma coisa enraizada, mas com o tempo ela vai se modificando. E é isso aí, meu povo. Eu espero ter contribuído aí com alguns pensamentos reflexivos e até a próxima.